O Flamengo movimentou o mercado nos bastidores nas últimas horas com uma série de decisões que prometem impactar o presente e o futuro do clube. E a gente já começa com um nome que ganhou destaque nos noticiários: Everton Cebolinha. Sim, o atacante que chegou ao rubro-negro com status de estrela, contratado a peso de ouro após uma passagem pela Europa, pode estar de saída do Mengão. E a possível nova casa dele é justamente o clube onde ele começou a brilhar para o mundo, o Grêmio. Mas calma que tem muita coisa por trás disso. O Grêmio, que já vinha tentando fazer barulho no mercado, agora tem um trunfo pesado fora das quatro linhas. Marcelo Marques, o empresário bilionário dono da Marquespan, está se articulando para assumir a presidência do tricolor gaúcho. E ele já mostrou que não está para brincadeira. Foi esse mesmo cara que tirou do próprio bolso a grana para ajudar o clube a comprar arena e evitar um rombo ainda maior nas contas. Agora, ele está disposto a abrir os cofres de novo, mas desta vez para montar um elenco competitivo e, quem sabe, levar o Grêmio de volta ao protagonismo nacional. O primeiro passo dessa estratégia já foi dado com oferta surreal para contratar Roger Guedes, 10 milhões de euros. Isso mesmo. O cara simplesmente liberou 10 milhões de euros para o Grêmio entrar forte na briga. E agora, o novo alvo é o Cebolinha. O atacante é o grande sonho do possível novo presidente, que quer usar a próxima janela de transferências como vitrine da nova gestão. E aí é onde o Flamengo entra com tudo nessa equação. O rubro-negro já entende que o ciclo do Cebolinha pode estar perto do fim. O contrato dele vai até dezembro do ano que vem. Isso significa que, se o Flamengo não vender o jogador agora, na janela do fim deste ano, já em julho do ano que vem ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Ou seja, estamos falando da última oportunidade de tentar recuperar parte do investimento feito. E não foi pouco dinheiro, não. O Flamengo pagou cerca de 14 milhões de euros para tirar o atacante do Benfica. E todo mundo sabe que, até agora, ele não conseguiu entregar tudo aquilo que se esperava. Não é que o Cebolinha tenha sido um fiasco, longe disso. Mas a expectativa era enorme. A torcida imaginava um jogador decisivo, protagonista, desequilibrando nas pontas e resolvendo jogos grandes. Só que isso ficou mais no plano da esperança do que da realidade. Com lesões, oscilações e mudanças constantes no comando técnico, o atacante nunca engrenou de vez. E o Flamengo sabe que precisa fazer ajustes no elenco para a próxima temporada. Liberar o Cebolinha agora, além de evitar uma saída sem retorno financeiro, também abriria espaço na folha salarial. E a gente sabe que ele não é um jogador barato. O salário do Cebolinha pesa no orçamento, e uma eventual venda daria fôlego ao clube para pensar em novos reforços, mais encaixados no perfil que o técnico Felipe Luiz busca para o time. Inclusive, falando no Felipe, o treinador já começa a mostrar que está com a mão firme no comando. Uma das decisões que ele quer tomar agora, durante essa pausa para a data FIFA, é antecipar a volta de um jogador importantíssimo no esquema dele, Éric Pulgar. O chileno está em fase final de recuperação após cirurgia no quinto metatarso, uma lesão delicada, conhecida por ser traiçoeira. O próprio Neymar já passou por isso. Mas Felipe quer aproveitar essa parada para avaliar a possibilidade do volante já voltar aos treinamentos com bola e, quem sabe, ficar à disposição já para o jogo contra o Estudiantes no Maracanã, no próximo dia 18. A previsão oficial do departamento médico é que Pulgar só esteja 100% para o dia 25, no jogo de volta das quartas da Libertadores, lá na Argentina. Mas se a recuperação seguir bem, ele pode ganhar uns dias preciosos de treino e até ajudar o time antes do esperado. Claro, tudo com cautela. Uma lesão no pé exige cuidado e paciência. Mas o retorno de Pulgar pode ser um diferencial gigante para o Flamengo na reta decisiva da temporada. Hoje, o time até que está bem servido no meio-campo. De La Cruz voltou de lesão, Alan tem rendido bem, e o jovem Igor Jesus tem dado conta do recado. Mas Pulgar tem características únicas, principalmente na marcação. Ele é aquele volante que morde, que preenche espaço, que sabe jogar, mas que também sabe parar o jogo quando precisa. E em jogos grandes, mata-mata de Libertadores, jogador assim é ouro. Agora, voltando ao mercado, o Flamengo também se movimentou com saídas que envolvem a base e apostas futuras.
Um dos nomes que se despediu foi o lateral esquerdo Luiz Felipe Meneghetti. O jovem jogador foi emprestado ao Atlético Paranaense como parte de um processo de reformulação nas divisões de base do rubro-negro. A ideia é dar rodagem ao garoto, ver como ele se comporta num ambiente mais competitivo e, quem sabe, valorizar o atleta para uma venda futura ou até um retorno mais maduro ao Flamengo. Luiz Felipe já viajou para Curitiba, vai se apresentar ao Furacão, e por lá fica até o fim do empréstimo. Depois disso, a diretoria vai sentar e avaliar o que será feito com o jogador. E como sempre, a torcida fica na expectativa de que a cria do Ninho consiga se destacar. Sempre bate aquela esperança de ver um garoto da base brilhar longe e depois voltar para casa com mais bagagem. E falando em despedida, quem também já está de malas prontas é o atacante Tola, que está indo para o futebol europeu. O jovem está de saída do Flamengo rumo ao Dínamo, em uma negociação que foi tratada com discrição nos bastidores, mas agora já é oficial. Ele se despediu do clube nas redes sociais com um texto emocionante, agradecendo ao Flamengo por tudo o que viveu, pelos títulos conquistados e pelo privilégio de ter vestido o manto sagrado. Mais um garoto da base que tenta escrever sua história no velho continente. Enquanto uns estão saindo, outros poderiam ter vindo. Lembram do Lucas Beltrán? O atacante da Fiorentina que foi sondado pelo Flamengo? Pois é, ele acabou sendo emprestado ao Valência, da Espanha. O jogador não se animou muito com a ideia de voltar à América do Sul neste momento da carreira, preferiu seguir no futebol europeu, e a Fiorentina optou por ceder o atacante para o clube espanhol. Era uma opção interessante, mas a negociação esfriou rapidamente. Agora, com Cebolinha na mira do Grêmio e o Flamengo precisando se reforçar para a reta final da temporada, o nome de um novo atacante passa a ser uma necessidade. Não só para repor a saída do camisa 11, mas também para oxigenar o setor ofensivo, que tem sofrido com a irregularidade de alguns nomes. E com a possível liberação da folha salarial de Cebolinha, o clube pode mirar em alguém mais jovem, mais veloz, que encaixe melhor no estilo de jogo que Felipe Luiz está tentando implementar. E por falar em estilo de jogo, o mês de setembro promete ser decisivo para esse novo Flamengo. O time terá 5 partidas importantes, 3 delas fora de casa. A maratona começa no dia 14 contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi. Depois, no dia 18, o confronto contra o Estudiantes do Maracanã, jogo de ida das quartas da Libertadores. Em seguida, vem o clássico contra o Vasco, também no Maracanã, no dia 21. Depois disso, o Flamengo viaja até a Argentina para o jogo de volta contra o Estudiantes, no dia 25. E para fechar o mês, encara o Corinthians na Neoquímica Arena, no dia 28. É uma sequência que exige concentração, elenco equilibrado e decisões rápidas. E é por isso que essa janela de setembro pode ser tão simbólica para o Flamengo. Cada escolha feita agora pode impactar diretamente o que vem pela frente. Desde a volta de Pulgar, passando pela possível venda de Cebolinha, até as movimentações da base, tudo isso é parte de uma engrenagem maior, que precisa funcionar com perfeição se o Flamengo quiser levantar taças ainda este ano. E é por isso que o torcedor precisa estar ligado em tudo o que está acontecendo nos bastidores. Porque às vezes, as grandes mudanças não acontecem dentro de campo, mas sim nos corredores do clube. E o Mengão, como sempre, não para nunca. Com o calendário apertado e decisões importantes batendo a porta, o Flamengo chega em setembro com a pressão lá no alto e expectativas ainda maiores. É nesse cenário que o torcedor começa a enxergar com mais clareza o impacto do trabalho de Felipe Luiz, que, mesmo ainda no início da sua trajetória como treinador principal, já começa a deixar digitais nítidas no estilo e nas decisões do time. E se dentro de campo ele começa a ajustar as peças, fora das 4 linhas, os movimentos continuam intensos, revelando um Flamengo que sabe que precisa se reinventar para manter o protagonismo. A gente sabe que a temporada é longa, mas ela não perdoa quem perde tempo. E o Flamengo entendeu isso rápido. A volta do Pulgar antecipada, como já falamos, é só um sintoma de um time que está acelerando o processo de adaptação e recuperação. Mas além disso, há uma tensão muito clara no clube para aquilo que vem sendo construído nos bastidores: renovação de elenco, equilíbrio financeiro e olho atento nas promessas que surgem na base. Aliás, quando se fala em base,
o Flamengo não quer mais só formar jogadores para compor elenco. A nova filosofia é preparar atletas para serem protagonistas, seja no time principal, seja em mercados que valorizem os ativos do clube. E foi justamente dentro dessa ideia que surgiu a negociação envolvendo o lateral esquerdo Luiz Felipe. O garoto tem bom potencial, vinha sendo observado por clubes de fora, mas ainda precisava de minutos, de sequência, de maturação. E o Atlético Paranaense aparece como um destino interessante para isso. Clube com histórico recente de aproveitar bem jovens talentos, estrutura sólida e um calendário competitivo. O empréstimo foi selado com a clara intenção de observar como ele vai se desenvolver em um ambiente diferente, com outro tipo de pressão, com mais exigência física e tática. E se tudo correr bem, o Flamengo pode ter de volta um jogador mais pronto ou até mesmo abrir a possibilidade de venda. Porque no futebol de hoje, cada passo tem que ser estratégico. Jogador da base que se valoriza fora vira moeda importante para reforçar outras áreas do elenco. Do outro lado, o mercado de saídas também escancarou a realidade de que o Flamengo não vai segurar jogador que não esteja mais nos planos ou que tenha uma proposta boa para os dois lados. O caso do Tola deixa isso evidente. O garoto foi bem avaliado internamente, chegou a participar de atividades com o profissional, mas a proposta do Dínamo surgiu no momento em que a diretoria entendeu que era hora de liberar. O Flamengo sabe que não dá para travar a carreira de um jovem em busca de experiência na Europa, ainda mais se houver um acordo interessante envolvido. E assim vai se moldando um elenco que mescla experiência, nomes consagrados e juventude promissora. Só que essa mescla precisa ser administrada com sabedoria. Felipe Luiz sabe disso. Por mais que ele conheça o elenco como poucos, já que jogou com boa parte desses atletas até pouco tempo atrás, agora é diferente. Agora, ele é o comandante. É ele quem decide quem joga, quem sai, quem fica, quem merece mais minutos. E essa transição de amigo para treinador exige pulso firme. A prova disso está justamente nas decisões que ele vem tomando com relação aos retornos e a forma como quer que o time jogue. O estilo dele prioriza intensidade, ocupação de espaços, variações táticas e muita disciplina defensiva. Nada disso funciona sem jogadores com um bom condicionamento físico e comprometimento total com o plano de jogo. Por isso, a volta do Pulgar pode ser decisiva. Ele encaixa perfeitamente nesse modelo, dando equilíbrio no meio, força na marcação e qualidade na saída de bola. Mas além de Pulgar, o Flamengo também aposta muito em jogadores como De La Cruz, que está recuperado e deve ganhar cada vez mais protagonismo, e também em nomes como Gerson e Vitor Hugo, que podem atuar mais avançados dependendo da necessidade do jogo. E mesmo com um elenco vasto, as lesões ao longo da temporada mostraram que, se não houver planejamento, o time perde em rendimento. Por isso, cada nome que entra ou sai agora é analisado no detalhe. Voltando ao assunto Cebolinha, é impossível não pensar no impacto emocional e simbólico que seria vê-lo vestindo novamente a camisa do Grêmio. Foi lá que ele explodiu, que encantou o país, que se tornou ídolo. Seria um retorno cercado de nostalgia para os gremistas e uma reviravolta interessante para a carreira dele, que ainda tem idade para buscar novos voos. O que pega mesmo é a questão financeira. O Flamengo sabe que não vai conseguir recuperar os 14 milhões de euros investidos. Isso já é dado como certo internamente. Mas a ideia é tentar sair com o menor prejuízo possível e, ao mesmo tempo, abrir espaço no orçamento. É como aquela jogada em que você perde terreno no início, mas ganha campo para avançar depois. E, nesse caso, liberar o Cebolinha pode significar investir num reforço mais certeiro, mais conectado com a ideia de jogo do técnico. E falando em reforço, o mercado já começa a se agitar de novo. Nomes estão sendo analisados em silêncio. O Flamengo sabe que a janela de dezembro será vital não só para o planejamento de 2026, mas principalmente para a temporada que ainda está em aberto. Afinal, o clube ainda briga por títulos importantes, especialmente a Libertadores, e precisa estar pronto para encarar os desafios com força total. E o torcedor já começa a fazer as contas, olhar para a tabela e imaginar onde o time pode chegar. Com jogos duros vindo por aí,
como o duelo contra o Estudiantes pelas quartas da Libertadores e confrontos contra Juventude, Vasco e Corinthians pelo Brasileirão, o time precisa entrar com foco máximo. Não dá para vacilar. A margem de erro é cada vez menor. E, por isso, o técnico precisa de um elenco mentalmente forte, fisicamente preparado e tecnicamente ajustado. É aqui que entra a importância de não depender apenas de uma ou duas peças para resolver os jogos. O Flamengo tem qualidade no elenco para rodar, para adaptar formações, para surpreender os adversários. Mas isso só vai acontecer se todos estiverem comprometidos. E, nesse ponto, Felipe Luiz vem conseguindo resgatar uma coisa que parecia meio perdida nos últimos tempos, a identidade competitiva do Flamengo. O time que dominava o adversário, que impunha seu jogo, que pressionava até o último minuto. Isso começa a voltar, mesmo que aos poucos. A chegada dele ao comando trouxe um choque de realidade, mas também acendeu uma nova chama dentro do vestiário. Jogador respeita quem tem história. E ele tem. Só que mais do que isso, ele mostra, no dia a dia, que está disposto a cobrar, a corrigir, a fazer o Flamengo ser grande em cada detalhe. Enquanto isso, fora das quatro linhas, o clube segue com outros ajustes. A venda de ingressos para o confronto contra o Estudiantes, por exemplo, já começou, e o torcedor está fazendo sua parte. O Maracanã deve receber um grande público. A expectativa é de casa cheia para empurrar o time rumo à semifinal. E esse apoio é mais do que necessário. A gente sabe como a atmosfera do Maracanã transforma o Flamengo. É ali, com mais de 50 mil vozes cantando junto, que o time se agiganta. E o jogo contra o Estudiantes promete ser daqueles com clima de decisão. E não podemos esquecer, o segundo jogo será fora, em La Plata, onde o caldeirão ferve. Por isso, construir uma boa vantagem no Maracanã pode ser o diferencial entre avançar ou parar. É jogo grande, é Libertadores, é DNA rubro-negro sendo colocado à prova. E nessa hora, só quem tem camisa pesada e nervos de aço sobrevive. Por isso, o momento de ajustes é agora. Não dá mais tempo para dúvidas, nem para apostas arriscadas. O elenco tem que estar fechado, focado, ciente de que cada minuto em campo pode definir o rumo da temporada. A torcida está junto, como sempre. E o Flamengo sabe, quando a sintonia entre arquibancada, diretoria, comissão técnica e jogadores, ninguém segura esse time. A próxima janela será crucial. A venda de Cebolinha pode ser a primeira de outras mudanças. A chegada de reforços pontuais deve acontecer, especialmente se o time avançar na Libertadores. Mas tudo será feito com responsabilidade. A diretoria entendeu que o tempo da gastança sem retorno ficou para trás. Agora, cada investimento tem que ter lógica, cada nome contratado precisa agregar, cada decisão tem que ter planejamento. E o torcedor, que acompanha tudo de perto, também já está mais exigente. Não aceita mais apostas furadas, nem promessas que não se cumprem. Quer resultado, quer desempenho, quer um Flamengo que jogue como um Flamengo. E essa nova fase, com Felipe Luiz à frente e mudanças importantes no horizonte, pode ser o começo de um novo ciclo de glórias. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O Flamengo, um dos clubes mais tradicionais e populares do futebol brasileiro, causou um verdadeiro alvoroço no cenário esportivo ao anunciar o retorno de João Gomes ao elenco rubro-negro, movimentando não apenas o mercado da bola, mas principalmente as redes sociais e os bastidores do futebol nacional. Desde que deixou o clube para atuar no futebol europeu, o volante vinha sendo observado atentamente por torcedores, comentaristas e olheiros, que sempre destacaram sua capacidade de marcação, sua leitura de jogo e habilidade de acelerar a transição entre defesa e ataque, características que se tornaram uma assinatura de sua trajetória no Flamengo. A notícia do retorno, embora ainda cercada de rumores sobre valores de negociação, prazos contratuais e cláusulas específicas, foi suficiente para incendiar fóruns de discussão, grupos de WhatsApp de torcedores e páginas de esportes nas redes sociais, com vídeos de gols, assistências e dribles de João Gomes voltando a circular incessantemente. A diretoria do clube,
mesmo mantendo descrição sobre os detalhes financeiros, confirmou oficialmente que o jogador vestirá novamente a camisa rubro-negra, e isso já é considerado um reforço estratégico para a disputa de campeonatos nacionais e internacionais, especialmente em uma temporada onde a equipe busca consolidar seu protagonismo e recuperar hegemonia em diversas competições, fazendo com que a expectativa da torcida seja palpável e o clima nos arredores do Maracanã já se transforme em festa antes mesmo da primeira partida oficial do atleta. O impacto do retorno de João Gomes vai além do simples reforço técnico, pois representa uma injeção de moral e confiança dentro do elenco, algo que o Flamengo há muito busca consolidar, principalmente em temporadas que exigem consistência e rendimento elevado em diferentes frentes. O volante, que sempre demonstrou identificação com a camisa rubro-negra e paixão pelo clube, é visto como peça-chave para a construção de um meio-campo sólido e dinâmico, capaz de ditar o ritmo do jogo, recuperar bolas e distribuir passes com precisão, atributos que a equipe precisava intensificar após oscilações na temporada anterior. Rumores indicam que sua chegada envolveu negociações complexas, envolvendo até mesmo clubes europeus interessados em sua permanência, mas o desejo do jogador em retornar ao Flamengo e se reencontrar com a torcida foi determinante. A expectativa entre os atletas do elenco é de que João Gomes traga energia, competitividade e liderança dentro de campo, além de servir como referência para jovens jogadores que buscam se destacar no clube, mostrando que retorno de jogadores formados internamente ou que têm história no time pode ser mais estratégico do que apostas externas caras. Com a repercussão do anúncio, já se observa aumento nas vendas de camisas, incremento no engajamento das redes sociais do clube e até mesmo maior atenção da mídia esportiva, consolidando o efeito psicológico positivo do retorno de um jogador que é considerado ídolo e símbolo de dedicação, entrega e identificação com a história do Flamengo, reforçando o que muitos chamam de efeito João Gomes. As especulações sobre o impacto imediato de João Gomes nas competições em que o Flamengo está inserido se tornaram assunto de debates acalorados entre jornalistas, comentaristas e torcedores apaixonados, que analisam cada detalhe da trajetória do volante, suas características técnicas, táticas e até mesmo comportamentais dentro do vestiário. Existe um consenso entre especialistas de que sua presença tende a equilibrar o meio-campo, proteger a defesa e servir como elo eficiente com os atacantes, além de contribuir para o planejamento de jogadas ofensivas e fortalecer a marcação em situações críticas, algo que se mostrou deficitário em partidas recentes do Flamengo. A imprensa esportiva começou a publicar análises detalhadas sobre o desempenho do jogador, considerando métricas de desarmes, passes certos, participação em finalizações e consistência física, enquanto blogs, canais de YouTube e perfis especializados compartilham vídeos de melhores momentos e debates sobre a influência do atleta no modelo de jogo adotado pelo clube. Torcedores, por sua vez, inundam as redes com montagens, memes e comentários sobre a felicidade de vê-lo novamente em campo, criando uma atmosfera de expectativa e ansiedade pelo primeiro jogo oficial após sua volta. As conversas em bares, grupos de mensagens e encontros de torcida também refletem essa comoção, mostrando que a notícia transcendeu o simples anúncio e se transformou em fenômeno cultural temporário, influenciando desde apostas esportivas até estratégias de marketing e engajamento do clube, evidenciando como a volta de um jogador querido pode alterar significativamente o cenário esportivo, social e midiático em torno de um time que respira futebol intensamente. Além do aspecto técnico, o retorno de João Gomes mexe profundamente com o lado emocional e psicológico do Flamengo, gerando um burburinho que atravessa fronteiras entre fãs, mídia e profissionais do futebol. A torcida, que historicamente sempre demonstrou ligação intensa com seus ídolos, vê no volante a oportunidade de reviver momentos de conquistas, gols decisivos e atuações memoráveis que marcaram sua trajetória no clube. E a notícia do retorno provocou manifestações imediatas de entusiasmo em estádios, redes sociais e plataformas digitais de torcedores organizados e informais. Alguns relatos apontam filas em lojas oficiais do clube para garantir camisas com o nome do jogador, aumento de engajamento em redes sociais e até uma movimentação intensa em aplicativos de apostas e fantasy games, refletindo a dimensão cultural do retorno, que transcende o simples reforço esportivo. Entre comentaristas, surgem debates sobre como sua chegada pode influenciar decisões táticas do técnico, ajustar formações e proporcionar maior equilíbrio entre defesa e ataque, criando um cenário promissor para partidas decisivas.
A expectativa é que a química já conhecida entre João Gomes e outros jogadores-chave do elenco seja rapidamente restabelecida, garantindo que a equipe possa explorar sinergias previamente testadas e vencer adversidades com mais consistência, o que reforça a ideia de que seu retorno não é apenas uma contratação, mas um evento que reacende esperança, confiança e paixão em uma torcida que respira Flamengo em cada detalhe do dia a dia, tornando o anúncio uma verdadeira sensação nacional. Os próximos meses prometem ser marcados por debates intensos, especulações e expectativas em torno de João Gomes e do Flamengo, pois sua volta pode redefinir trajetórias individuais, coletivas e até mesmo mercadológicas dentro do futebol brasileiro. Rumores sobre possíveis participações em partidas decisivas, impacto em contratos de patrocínio, repercussão em vendas de ingressos e a influência em negociações futuras com outros jogadores tornam a situação ainda mais fascinante para jornalistas e torcedores, criando um cenário de antecipação constante e debates acalorados nas redes sociais, rádios e televisões. Alguns setores apontam que sua experiência internacional, aliada à familiaridade com a camisa rubro-negra, pode servir como diferencial competitivo em torneios de alto nível, aumentando a expectativa de títulos e a consolidação do Flamengo como referência nacional e continental. Enquanto isso, bastidores do clube se movimentam silenciosamente, analisando estratégias de marketing, campanhas promocionais e ações de relacionamento com torcedores, aproveitando o efeito João Gomes como catalisador de engajamento e identificação. A repercussão, embora ainda envolta em detalhes financeiros e negociais, já é suficiente para transformar o cotidiano do Flamengo em um verdadeiro fenômeno de interesse público, reafirmando o poder de um jogador que não apenas retorna ao clube, mas reacende paixões, expectativas e sonhos de uma torcida que não se contenta com menos do que a excelência, consolidando a ideia de que o futebol é, acima de tudo, emoção, identidade e um espetáculo capaz de unir milhões em torno de um nome e de uma camisa. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!